هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. E o pior de tudo, era estranho, ninguém lhe conhecia, o que fazia entender que era um viajante, mas lá yura alayhi atharu safar, não trazia nenhum sinal de viajante, porque viajante normalmente, por mais que venha de avião, sempre tem alguma coisa que diz que este homem sentou muito tempo, arranhões assim, a camisa ou a roupa fica um pouco assanhada, tá? São sinais. Se veio a pé, um pouco de poeira. Se é tempo de frio, alguma coisa, ou transpira, ou qualquer coisa, são sinais de um viajante. O homem não trazia nenhum sinal. Isso chamou a atenção às pessoas. Era um anjo Gabriel, na forma humana. E eu parece que já vos falei várias vezes, quando ele aparecia, para não parecer muito estranho, né? Assemelhava-se com alguém conhecido. Já imaginou? Aparecer uma segunda pessoa como eu aqui, sentada a escutar a palestra e eu a falar. Eu acho que vocês não iam entender mais nada, só o tempo seria olhar para aquele senhor e olhar para mim. Não é isso? Uma pessoa idêntica a mim, do jeito que eu sou, pode ser que apareça com outra roupa, mas, mano, aqui alguém ia sair sem despedir. Para ir avisar as pessoas lá fora, estamos numa situação difícil, nós estamos há anos a participar das palestras, mas hoje são 2 shehes e... Não acha que é estranho isso? Mas o Jibril tinha que assemelhar-se a alguém para não criar estranheza. E essa pessoa com quem se parecia chamava-se Dihyatu Al-Kalbi, Dihya, o nome dele era Dihya. Ele sempre aparecia com a forma de Dihya. Depois, com o tempo, é claro, quando Jibril aparecia é porque Dihya não está aí, para não criar essa situação que eu acabei de assemelhar agora. O Jibril está aí, você tinha que ter certeza que Dihya não está. De modo que, saindo fora, encontra-se com Dihya, você começa a se perguntar se é Jibril ou se é Dihya. O Jibril está na mesquita ou é Dihya que está lá? Os sahabas já estavam acostumados a essa situação. Essa era a imagem que o anjo Gabriel trazia quando aparecesse na forma humana. O hadith é longo, eu simplesmente mencionei aqui para servir de exemplo. E no fim, como as pessoas não sabiam que se tratava de um anjo, o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou às pessoas se sabiam quem estava ali, se conheciam a pessoa que estava ali. É claro que durante a conversa o homem foi agindo de forma estranha, que os sahabas não puderam intervir em nada. Vocês sabem que os companheiros do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, eles vigiavam muito nas suas sentadas, as pessoas que lançam perguntas, quem é que veio. Era normal aparecer alguém do campo, começar a fazer perguntas, eles entendiam que este é um hóspede. É por isso que nos hadiths encontramos fulano perguntou ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, porque eles vigiavam, controlavam. Este começou a agir de uma forma estranha, mas os sahabas não tiveram coragem de lhe mandar parar de perguntar. Porque a primeira coisa estranha que fez, quando o homem surge, vai diretamente ali onde o profeta estava. E sentou-se de uma maneira que os outros não sentam. Encostou assim, os joelhos com os joelhos, levou as mãos, colocou no... E a pior coisa disse, Ya Muhammad, o que os sahabas não faziam. Chamou-lhe pelo nome. Aí todos, mas quem é esse estranho? Na nossa linguagem, quem é esse malcriado, né? Diz Ya Muhammad. Eles olharam para o profeta para ver como é que ele reage e foram ver que não, aqui alguma coisa está a acontecer de forma normal. Então vamos calar. Essa linguagem de Muhammad não era de um qualquer um. Os sahabas foram proibidos de chamar o profeta pelo nome. Então aconteceram coisas estranhas, por isso o profeta sentiu-se obrigado a perguntar a eles se conheciam aquela pessoa, e eles disseram que só Allah sabe, e depois de Allah você. E ele disse, aquele é Jibril. As perguntas que ele fez
era a forma de vos ensinar os princípios da vossa religião. Então, este é um hadith que comprova que o anjo Gabriel às vezes aparecia na forma humana e que era normal. Pode aparecer na forma humana em casa dele, às vezes assim, na guerra. O anjo Gabriel tem, com o poder de Allah, tem essa habilidade de transformar-se em criaturas boas, bonitas. Já contamos uma vez a questão dele transformar-se em um cavalo bonito no tempo de Nabi Musa, alayhi salatu wassalam, e por aí. Então, o profeta fala aqui de duas formas de como as palavras de Allah chegam. Mas, seguindo o que o Sheikh disse aqui, o Sheikh mostra-nos que a revelação aparecia em 7 formas. O profeta Muhammad a.s. podia receber as palavras de Allah de 7 formas diferentes. A primeira forma já vimos na aula passada, que é a visão noturna, sonhos reais, a ruya sadiqa, sonhos reais. Está a dormir, sonha algo e no dia seguinte acontece. Faz parte da revelação. Por isso se diz que o sonho de um profeta é real. Os profetas sonham coisas reais porque é informação direta de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a primeira forma. Espero que vocês controlem bem para que eu não vá acima do normal. E essa marcou o início da sua profecia. Vimos isso na aula passada. A segunda forma é que às vezes o anjo aparecia e continuava invisível para o profeta Muhammad a.s. O anjo em si é invisível, mas assim que ele tomava a forma humana, tornava-se visível. Às vezes trazia mensagens e continuava invisível para o próprio profeta a.s. Temos alguns hadiths que provam isso. Um dos hadiths, a Nabi alayhi salatu wassalam diz: Inna ruha al-Qudus alqa fi raw'i. O Espírito da Santidade, ou o Espírito Santo, como dizem os cristãos, estamos a falar de quem? Jibril, o anjo Gabriel. Ele introduziu no meu íntimo, ou seja, transmitiu para o meu coração uma mensagem que diz: Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Ninguém morrerá até completar, ou seja, consumir por total o seu sustento, o seu rizq. Tudo aquilo que foi predestinado para esta pessoa, assim que chegar ao fim, aí a pessoa morrerá. Este hadith prova de que a mensagem que o profeta recebeu foi na presença do anjo, mas invisível. Ele simplesmente trouxe essa mensagem, não se revelou ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O hadith é longo e só para tirarmos proveitos, neste hadith, a Nabi alaihi salatu wassalam diz: Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, fattakullah wa ajmilu fi talab. Temam a Allah e saibam procurar o sustento, ou seja, procurem o sustento de forma boa. Falamos deste hadith por causa de um tipo de revelação. Que revelação é esta? Aquela em que o anjo aparece, traz a mensagem e não se aparenta, ou seja, não se mostra ao profeta. O profeta simplesmente sabe que estou aqui com um anjo e a mensagem que recebi é esta. Esse seria o segundo tipo de revelação. O terceiro tipo de revelação está incluso na introdução que eu fiz. Agora estamos a falar conforme a ordem do Sheikh aqui, o autor deste livro. Mas eu adiantei 2 formas. Lembram, né? A forma em que ele ouvia um barulho e a forma em que o anjo se apresentava na forma humana. Aqui na ordem do Sheikh, essa é a terceira forma que ele menciona. Diz: Kana tamathalu lahu al-malku rajulan fayukhatibuhu. O anjo apresentava-se diante do profeta em forma humana e falava com ele. Isso já explicamos, não podemos ultrapassar. Vamos para a quarta forma. A quarta forma também vamos ultrapassar, porque é essa de o barulho
igual ao sino ou corrente que cai sobre uma rocha. Vamos para o quinto. Já estamos juntos? O que estou a dizer aqui não é para criar confusão com a introdução que eu fiz. A quinta forma, أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها. A quinta forma de revelação acontecia que o profeta sallallahu alaihi wasallam conseguia ver o anjo na forma original do anjo. Assim como nós temos esta nossa forma. Nós não nascemos assim. Qual é a diferença? O tamanho, né? Nós nascemos assim. A diferença é do tamanho. Nós crescemos com o tempo. Mas a forma é a mesma. Então, um anjo tem sua forma original. Apesar de, às vezes, se apresentar na forma humana, às vezes apresenta na forma de um cavalo ou uma coisa que só Allah quer, mas ele tem forma original em que Allah lhe criou. Quando Allah criou o anjo pela primeira vez, houve uma forma. Então, às vezes, ele aparecia nessa forma diante do profeta sallallahu alaihi wasallam. E isso só aconteceu 2 vezes. Ao longo da vida do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, ele viu Jibril 2 vezes na forma original. E não é uma forma fácil de você aguentar. Entende, né? A primeira vez foi ali já falamos, né? A segunda vez foi lá no céu. Isso veremos, inshallah, no seu devido tempo. Na sua forma original, em que não cabe a nós descrever porque perdemos a noção. O que só sabemos é que os anjos, apesar de serem da mesma forma, variam na capacidade, na potência e no número de asas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alhamdulillah, fatir samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Existem anjos com 3 pares de asas, outros com 4, outros com 2 pares. Quando se fala de pares, você não pode imaginar que são 2 asas. São 2 pares e em cada par pode ter muitas asas. E só para você entender um pouco, essas asas não são como de pássaro. Allah está a falar de asas só para entendermos que eles têm algo que lhes faz voar. Então imagina, se existem anjos com 3, 4 pares de asas, e diz-se que nesse dia o anjo Gabriel apresentou 600 asas. 600 asas. Não é para você tentar imaginar a velocidade desse Senhor. Como é que funciona? Não estou a tentar assemelhar, mas podes imaginar um avião. O que é que você chama de asa ali? O que nós chamamos de asa nem se mexe, não é isso? Num avião, o que nós chamamos de asa não se mexe, é uma coisa assim estática. Mexe-se aquilo? Simplesmente ali um pouco embaixo é onde se abre alguma coisa para travar, sei lá o quê, mas aquilo está assim. Aquilo não seria asa. Podia ser outra coisa que não sei qual é o nome. Asas tinham que ser aquelas turbinas que trazem as hélices, aquilo que devia ser asa. Nós estamos a falar de um anjo com 600 asas, e como é que são asas não sabemos. Quando se fala de anjo, não sabemos. Só você pode imaginar quando alguma coisa acontecia na terra e naquele instante o Jibril está no 7º céu e não passam 2 minutos, já está aqui. Pode tentar imaginar, o que vai acontecer consigo é consigo, eu também não sei. Está a acontecer alguma coisa urgente e Jibril tem que intervir. Quando aconteceu a coisa, Jibril estava no céu, 2 minutos não passam, já está aqui. Já imaginou o que acontece nesse espaço aí para ele chegar aqui? A título de exemplo, veremos à frente que uma das coisas que o profeta fez quando tentou pregar a mensagem pela primeira vez, reuniu os seus familiares e tudo, e começou a dizer que eu fui enviado por Allah. Do nada, uma das pessoas que não gostou das palavras disse o quê? Quer dizer, Allah não viu ninguém e a pessoa só falou uma palavra, disse: Tabban laka sa'ira al-yawm.
maldito sejas. Só dali Jibril já está aí. E na altura não estava. Já está aí com Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Já imaginou essa velocidade? Esse é Jibril que traz a mensagem de Allah. Já imaginou a velocidade do anjo da morte? Sim. Quando no mesmo minuto tem que recolher pessoas geograficamente, em situação geográfica diferente. Alguém está na Ásia, tem que morrer às 10 horas, e alguém está em Netia às 10 horas, outro está na América Latina às 10 horas, outro está lá do outro lado às 10 horas, e ele tem que passar por lá. Já imaginou essa velocidade? É por isso, há coisas que você ouve e não entende na hora. É por isso que o anjo da morte só recolhe as almas e não leva para o céu. Quem leva são outros. Não tem esse tempo de dividir. Só entrega, entrega, e nós estamos mortos. Acabou. Então, uma criatura dessas você vê na forma original, assim como foi feita. E acredita que para você ver na forma original, precisa de um horizonte muito vasto. Não é dentro de uma casa, numa mesquita, não. Não cabe aqui. Mano, aqui não cabe um anjo se Allah não transformar ou não minimizar o seu tamanho. O anjo é miniatura. É que entra aqui. Na forma original é que não entra. Por quê? Na ascensão do profeta alaihi salatu wassalam, quando ele foi levado ao céu, as voltas que ele deu lá, visitou o paraíso, desceu, foi ver o inferno, viu coisas. Allah deu-lhe uma missão especial. Permitiu que ele fosse ver os anjos que carregam o trono de Allah, subhanahu wa ta'ala. Disse, veja esses. Ele viu, ficou sem palavras. Allah disse, lhe permito a ir contar para o seu povo sobre um. Então presta atenção neste. Começou a prestar atenção naquele um. De tudo que ele viu, o que conseguiu dizer foi descrever a distância que existe entre a ponta da orelha daquele anjo, na forma humana, até aqui. Ele disse, o anjo que eu vi, desses que carregam o trono de Allah, um deles, a distância entre, aqui chama-se Shahmatul Udhun, a distância entre aqui e aqui é a mesma da terra ao céu. Agora me diz, conseguiu ver a cabeça dele? São coisas que não entram na sua cabeça, a cabeça é pequena para entender as coisas de Allah. O que ele diz e nós percebemos, agradeça. O universo está cheio de segredos que você não imagina. Um anjo dos 8 anjos, só um, a distância entre aqui a ponta da orelha até o ombro dele é como da terra ao céu. E provavelmente esses aí, Allah sabe mais, podem ser mais putos do Jibril. Podem ser. Allah é que sabe mais. Então ver na forma original uma criatura dessas aí não é coisa de qualquer um, não é para qualquer um. Eu começo às vezes a analisar por que o profeta alaihi salatu wassalam sempre ficava calado. Ele falava simplesmente para ensinar, uma conversa simples em casa, assim, era poucas vezes, no meio de gente estava sempre calado, tinha razão de calar, só de pensar coisas que viu. Mano, quem tem muita coisa vista, tem pouco tempo a falar. Pode acreditar, só por pensar, mas aquilo que eu vi é o que mesmo? E com aquele receio de perguntar sempre Jibril, durante essa viagem o profeta perguntava a Jibril, o que é aquilo? Aquilo é coisa X. E só lhe diziam, aquilo é coisa X. O homem continuava a fazer tasbih. Daqui até lá o Jibril... Então o profeta às vezes ficava receoso, queria saber o que é aquilo e este senhor está ocupado. Assim na viagem, aqui na Racorra. Ele é cheio de fulano, o cagaria.
Nimeona leni. Então, isso está tudo resumido num hadith. Lau ra'aytum ma ra'aytu. Se vocês tivessem visto o que eu vi, como é que vem um hadith? Estariam a rir pouco e a chorar muito. E quando alguém lhe perguntou: o que é que você viu que faz chorar muito e faz rir pouco? Disse: ra'aytum nar. Eu vi o inferno. Ainda não falou de tudo o que viu. Situações lá. Então estamos a falar da quinta forma em que a revelação acontecia. Como é que as palavras de Allah apareciam? O profeta via o anjo na sua forma original e ele transmitia aquilo que Allah lhe transmitiu, e o profeta percebia. A mensagem ficava gravada na mente dele. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله